Vamos começando enquanto o pessoal vai chegando para a gente não perder tempo. A nossa plataforma Moodle ainda não está disponibilizada, já era para estar, né? Mas por algum problema lá na TI ainda não deu certo a importação da disciplina. Mas assim que tiver, a gente já vai mandar o link para vocês. E aí o professor Sérgio vai passar uma introduçãozinha do Moodle, como é que vocês acessam, como é que vocês utilizam ele, que o professor Sérgio é o cara que mais entende de Moodle que eu conheço. Manja muito. Eu vou então. Hoje a gente vai entender como é que usa o Tinkercad, tá? Porque todas as nossas próximas aulas vão se basear no Tinkercad ou Tinkercad, não sei como se pronuncia direito, mas pode ser qualquer um dos dois, né? E aí a gente vai aprender a utilizar ele e nas próximas aulas, tanto aulas que a gente vai abordar só eletrônica quanto que a gente vai abordar programação, a gente vai utilizar o Tinkercad para vocês montarem as atividades para a gente, ok? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Beleza, tá aparecendo aí para vocês? Tá sim, professor. Então, ó, estou aqui na tela do Tinkercad, vou até aumentar um pouquinho o zoom aqui. Acredito que vocês já tenham feito, né, o cadastro, e aí, depois que vocês fazem o login, né, acessam a página, vocês vão cair nessa página aqui, que é a página do perfil de vocês. Provavelmente aqui vocês não vão visualizar esse link de aulas, que seria mais caso você tenha feito o cadastro como professor, né, o que eu acredito que não ocorreu, mas você vai ter esse link aqui, projetos e tutoriais. Aqui em projetos, a gente vai ter os seus projetos, né? Vai aparecer assim, vai ter esse botãozinho azul. Talvez esse botão azul esteja aqui para cima, né? Dependendo do tamanho da sua tela, né? Como eu reduzi bastante, quer dizer, como eu aumentei bastante o zoom, ele deu uma reduzida aqui no tamanho, então alguns objetos podem estar aí em uma posição diferente da tela de vocês. Aí, aqui, logo abaixo, tem projetos 3D, tá? O Tinkercad, ele também tem, habilita vocês fazerem desenhos 3D, mas a gente não vai abordar isso nessa aula, tá? Mas também nada impede que vocês possam depois dar uma visualizada aqui por curiosidade mesmo. Tem umas ferramentinhas bem legais também. O que a gente vai abordar é aqui embaixo, os circuitos, tá? Aqui é onde todas as nossas atividades vão se basear, certo? Aqui, como vocês podem ver, eu já tenho alguns circuitos, né? Tem aqui mais 117, provavelmente o de vocês não vai ter nenhum, ou vai ter algum exemplo que eles inserem manualmente, né? Para vocês se ambientarem com a plataforma. Aí, o que a gente vai fazer? Todas as aulas, né? Seja aula ao vivo, seja aula gravada, vocês vão criar um novo projetinho, tá? Porque, como eu expliquei na semana passada, né? Quem não assistiu o vídeo, dá uma olhadinha lá, eu expliquei que cada aula a gente precisa ter um projeto novo, né? Porque quando vocês compartilharem com a gente, esse projeto ele fica ativo, né? O link dele. Então, o que a gente vai ver é a última coisa que você fez no seu projeto. Então, se você alterou lá, fez alguma alteração, aí você fez a atividade, mas no dia seguinte mudou tudo, ficou fazendo alguma coisa diferente por curiosidade, ou estava fazendo a aula de outra aula, se a gente olhar nesse momento, o que a gente vai ver é a última coisa que você fez. Então, cada projetinho para cada dia de aula, certo? Então, vou vir aqui criar circuito. Vai abrir esta telinha aqui, certo? Então aqui, ó, primeira coisa, aqui em cima ele vai criar um nome aleatório, tá? E geralmente um nome bem estranho, porque ele cria esse nome aleatório e cada vez que você acessa e cada pessoa que acessa é um nome diferente. Então, o que a gente pode fazer, né, e é muito útil isso para as nossas aulas, e também para você saber o que você está fazendo no seu circuito, é você criar um nome para o seu circuito, né?
Então eu vou vir aqui, ó, para mudar esse nome, é só clicar em cima dele e escrever aqui, por exemplo, vou colocar aqui primeiro circuito. Apertar Enter, ele já altera, certo? Aí você pode colocar o nome que você quiser, né? Um nome que facilite para você consultar depois, né? Por exemplo, você vai fazer uma aula da semana que vem e aí você queria ver o que você fez na aula passada para pegar alguns exemplos. Aí é muito útil você colocar um nome certinho, ó. Esse é o circuito da aula 1, circuito da aula 2, circuito da aula 3, certo? Inclusive, né, professor? Você pode deixar um aberto e usando de modelo para ir fazendo o outro, né? Isso. Ir É, alternando entre as janelas. E pode até duplicar, né, o exercício anterior para fazer o próximo, né? Depois a gente mostra duplicar também. então eu vou mostrar depois, mas como a gente não consegue abrir o que a gente tinha e começar a mexer para aproveitar, né? A gente tem outras soluções aí que o professor Sérgio falou que é duplicar, né? Criar um clone do nosso circuito ou criar um novo e abrir o circuito que você quer de modelo em uma nova aba e fazer. Mas eu vou mostrar isso daqui também. Beleza. Essa parte branca aqui, ou cinza claro, é a nossa mesa de trabalho, onde a gente vai montar os circuitos. E aqui no lado, né, são os componentes que a gente tem, como se fosse uma caixinha de circuitos mesmo, né? Se você estivesse montando aí um circuito na vida real, seria o seu kit de circuitos, certo? Onde tem todos os circuitos que você vai utilizar. Aqui a gente está vendo os componentes básicos que são os mais utilizados, tá? A gente vai utilizar praticamente todos os circuitos que tem aqui e alguns outros que também não tem, né? Que não está aqui no básico, que a gente vai ver também, certo? Mas esses aqui são os mais utilizados. Aí, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente tem que entender como é que monta o circuito. Então, para montar um circuito, é bem simples, né? A gente puxa aqui os componentes, né? Então, por exemplo, eu vou puxar aqui a bateria e eu vou puxar um outro componente que não tem aqui, que é uma lâmpada, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, em todos e vou buscar essa lâmpada que tá lá para baixo aqui, a lâmpada. Beleza, então eu vou juntar esses dois componentes, né? Vou fazer com que ele se ligue, formando então um circuito. Circuito, né, vem do nome porque a gente faz realmente um circuito com os fios, né, onde sai de um lado, né, da bateria ou de uma fonte de energia e faz lá, percorre todo um circuito, às vezes tem divisões de caminhos também, né, e aí no final ele chega no outro lado da bateria também, certo? Então, para fazer a ligação, né, um componente que a gente usa muito quando a gente está mexendo com kits físicos de verdade são fios, né, ou também chamados de jumper. Né? Os jumpers são, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. São esses fiozinhos que tem aqui. Alguns têm conexão positiva, né, o que a gente chama de macho, outros são entradas, né, que a gente chama de conector fêmea. Os dois têm macho, fêmea, macho-fêmea, né? Então, dependendo da sua necessidade, você vai utilizar esses fiozinhos aqui para fazer a ligação dos seus circuitos, tá? Ele já tem encaixes e esses encaixes facilitam muito para a gente montar, como vocês vão ver como é que funciona no simulador certinho. A vantagem deles é que a gente não precisa ficar enrolando um fiozinho no outro, né? Para fazer a ligação, por exemplo, do motor numa bateria, e nem precisa ficar soldando também se você quer fazer um negócio mais bonitinho. É lógico que se depois você for montar um circuito já para uso mesmo, o ideal é você soldar ao invés de usar jumpers assim, porque eles podem se soltar, né? Eles são só encaixados. Beleza. Esses jumpers, eles não tem aqui na caixinha de itens, né? Nos itens que a gente tem, porque eles são criados no processamento aqui do nosso circuito. Simplesmente com você vindo aqui, ó, em um terminal qualquer, clicando com o botão direito do mouse, né? Ou melhor, botão esquerdo do mouse, botão
normal que a gente utiliza. E aí, ó, quando você clica, ele gruda um fiozinho, certo? E aí você vai pegar esse fiozinho, né, ou esse jumper, e vai conectar no outro terminal que você quer fazer a ligação. Beleza? Aí tá feito aqui a ligação. Uma coisa que pode acontecer é quando vocês começarem a utilizar muitos jumpers, primeiro, ele vai ficar muito feio, né, se você não deixar os fiozinhos organizados, e também você vai se confundir se você quiser consultar depois aonde que um fio está ligando, né? Esse fio está ligando num LED que vai ligar numa porta do Arduino ou numa bateria, e aí você tem que ficar caçando aqui o caminho desse fio, né? Porque vão ser muitos fios que vão ter em determinado momento no seu circuito, e isso pode atrapalhar. Então, duas coisas que a gente utiliza muito na hora de fazer esses circuitos, né? A ligação dos fios. A primeira é criar curvas, né, nos fios. Eu posso criar curva em um fio que já está conectado, simplesmente clicando duas vezes em qualquer ponto aqui dele. Ó, vou clicar duas vezes e ele cria uma coluninha, né, um cotovelo. E aí essa bolinha, né, que aparece aqui, eu consigo clicar nela e arrastar e fazer dobras nesses fios, né, para ficar mais bonitinho mesmo, questão de organização. Aí eu fiz mais uma dobrinha aqui, mais uma junção, e aí eu posso deixar desse jeito. É lógico que nesse circuito aqui, que só tem uma bateria e uma lâmpada, não seja tão útil assim, mas vocês vão ver que depois, quando vocês estiverem utilizando muitos componentes, vai ser realmente importante fazer o uso dessa ferramenta. E aí eu vou ligar aqui o outro fiozinho também de um outro jeito que você pode fazer, que é clicando aqui, né? Aí ele gruda o fiozinho e aí você já vai clicando nos pontos que você quer que tenham curvas. A cada clique ele cria uma bolinha daquela, né? Uma junção. E aí no final você clica aqui. Então são duas formas de desenhar os fios da maneira que vocês quiserem, tá? E depois vocês podem ir organizando, né? Do jeito que vocês acharem melhor. Se você, por exemplo, quer tirar uma bolinha dessa, um cotovelo, é só você selecionar a bolinha e apertar o botão Delete do seu teclado, que aí essa junção desaparece, tá? E aí o outra ferramenta também muito importante que a gente utiliza quando estamos colocando os fios aqui no circuito são definir as cores, certo? Por padrão, na eletrônica, a gente sempre usa, ó, como vocês podem ver aqui na bateria, a gente sempre usa o vermelho para o positivo e o preto para o negativo. Por diversas vezes vocês vão ver aí o vermelho, ao invés de ser um símbolo de mais, pode estar escrito, por exemplo, VCC, né, que é onde sai a tensão, né, positiva. Ou 5 volts, né, no caso do Arduino, 3.3 volts, né, tudo isso vai ser o vermelhinho. E o negativo, geralmente a gente vê por terra, né, fio terra ou ground, né, que é a mesma coisa, só que em inglês. E no Arduino e nos componentes eletrônicos, esse ground é abreviado para GND, a letra, né, GND. Então, sempre que você vê GND, é negativo, beleza? Fiozinho preto. Então, aqui, a gente vai mudar as cores, né? Simplesmente para facilitar a nossa visão, para a gente saber aonde que está indo positivo, aonde que está indo negativo. Por questão de organização visual mesmo, tá? Mudar a cor do circuito ou mudar a fazer as dobrinhas aqui não muda nada na parte prática, né? Em como a energia vai passar para esse circuito, mas muda na hora que a gente vê o nosso circuito, certo? Muitas vezes a gente vai usar aí circuitos que vai usar muitos componentes diferentes, e aí se você quiser consultar, por exemplo, em uma semana, 2 semanas depois que você montou o seu circuito, se você não fizer organizadinho assim, pode dar muito trabalho para você reconhecer aquilo que você fez antes. Beleza? Tudo tranquilo até aqui? Certinho? Então vamos continuar. Beleza, aqui a gente montou um circuitinho básico, né? Uma bateria de 9 volts.
que é aquelas baterias quadradas que vocês devem conhecer aí, muito utilizado para ligar brinquedos, por exemplo, né, brinquedos eletrônicos. E aqui uma lâmpada normal, tá? Para a gente ver isso daqui funcionando, a gente precisa sempre vir nesse botão aqui, que é iniciar a simulação, certo? Eu vou vir aqui, iniciar a simulação, e aí, a partir desse momento que eu iniciei a simulação, a energia passa a correr aqui pela bateria, certo? Em outro momento isso não aconteceria, porque sem a simulação estar funcionando, a energia é como se não corresse por aqui. Diferente de você ligar uma bateria e uma lâmpada na vida real, que não tem como desligar ou ligar, a não ser que você use um interruptor, certo? Outras coisas que a gente pode fazer aqui também em determinado momento que você está montando o seu circuito, deixa eu pegar aqui um exemplo. Vou voltar aqui para os básicos, e agora eu vou tirar essa lâmpada e vou colocar esse motorzinho aqui que se chama motor CC, ou motor de corrente contínua. Esse motor ele representa aqueles motorzinhos também que a gente vê muito em brinquedos, né? Aquele motorzinho cinza, pequenininho, que você liga ele na pilha, ele gira muito rápido, mas não tem tanta força assim. Então, o que eu posso fazer aqui para ligar? O motor de corrente contínua, ele, por ser de corrente contínua, né, quer dizer, já tem definido onde é o positivo e onde é o negativo. Então, ele já tem aqui o polinho, o terminal vermelho e o terminal preto. O ideal é a gente colocar nos seus respectivos terminais aqui, né? Mas, esses motores, eles também funcionam inverso. O que acontece é que quando você inverte o polo, quer dizer, se eu ligar aqui positivo com positivo e o negativo com negativo, depois eu vou arrumar esses fios e iniciar aqui a simulação. Ó, ele está girando aqui o motor a 17.568 RPM, né, de rotações por minuto, que é bastante coisa mesmo. E aí, se eu vier aqui e inverter esses fios, quer dizer, vou tirar aqui, né, clico no fio e aperto Delete, e aí o vermelho eu ligo no preto, e o preto no vermelho, e iniciar a simulação. Ele gira inverso, então aqui ele está mostrando um símbolo negativo, né? Menos 17.568 RPM, quer dizer, ele está girando, mas está girando para o outro lado. Aí, se eu quero deixar isso daqui bonitinho, o que eu posso fazer... Oi. Ressaltar aqui que quando está simulando, né, está rodando a simulação, a gente não consegue mexer nos fios, apagar, colocar mais componentes, tirar componentes. Ele fica só simulando, né? Não está em edição. Aí você tem que parar a simulação para mudar. Às vezes quando a gente está começando a trabalhar no Tinkercad, a gente manda lá iniciar simulação, ficou legal, agora quero mudar. E a gente fica tentando mudar e não consegue, né? E não percebe que está rodando a simulação. Tem que parar a simulação para poder mexer. Isso. É uma coisa muito comum que acontece, né? A gente ensina os alunos lá também do curso presencial, né, de mecatrônica, a utilizar essa ferramenta. E uma das coisas que acontece bastante é eles esquecerem de finalizar aqui para fazer a alteração, né? Então, por exemplo, se eu quiser aqui fazer uma ligação desse terminal nesse, ó, estou clicando, mas não está acontecendo nada, né? E eu não consigo mexer esse motor nem essa bateria porque está rodando a simulação, né? Nesse momento a gente não consegue mexer. O que é ideal também, porque a gente aprende a utilizar isso na vida real desse jeito, né? O que significa isso? Significa que o ideal é você fazer a montagem dos seus circuitos quando ele estiver tudo desligado, certo? É lógico que aqui a bateria não dá para ligar e desligar, né? Mas, por exemplo, o Arduino, ele vai ser ligado na USB do nosso computador, né? E aí, se você estiver montando um circuito na vida real, o ideal é sempre você desligar, né? Para fazer o ajuste, né? O que você quiser mudar desse circuito. Não porque você vai levar choque, né? Porque 5 volts é muito pouco para você sentir. Você vai sim tomar esse choque, mas você não vai sentir nada porque é muito pouco, né? Só 5 volts. A gente não sente nada. Até 12 volts das baterias de carro é muito difícil alguém sentir um choque quando pega nesses fios. Mas enfim, o que acontece é que você pode queimar, né, o seu componente
se em algum momento você ligar um fio bater no outro e der curto, e aquele componente for muito sensível a um curto-circuito, né, pode acontecer dele queimar. Então, para proteger os equipamentos, o ideal é sempre a gente desligar o Arduino ou qualquer outro circuito antes de fazer a manutenção dele. Mas então, continuando aqui, outra coisa que a gente pode utilizar muito na montagem dos nossos circuitos é tanto aqui, ó, movimentar os componentes na maneira que ele, na direção que ele está, né, no local que eu quero deixar ele, para facilitar. Eu tenho também a opção aqui, ó, de girar, né, rotacionar esse componente. Então, a cada clique que eu aperto aqui, ele gira um pouquinho. Então, se eu quiser deixar essa bateria em pé, então posso deixar ela assim, né? E outra coisa também que a gente pode utilizar, né, por exemplo, aqui, ó, podem ver que tá preto com vermelho e vermelho com preto, né? Se eu fosse fazer a ligação aqui, vermelho com vermelho, ia ficar um X, né? Então eu posso espelhar, né? Quer dizer, inverter o lado desses fios, clicando no componente e escolhendo aqui a opção espelhar componente, tá? Aí eu aperto aqui, ele inverte, onde era positivo ficou negativo e vice-versa. Então agora sim eu consigo fazer a ligação, né, do positivo e do negativo na bateria ali sem problema nenhum, e ficou mais bonitinho do que se tivesse a bateria deitada e os fios se cruzando, né? Pessoal, vocês estão Oi. percebendo também que o professor Danilo, ele está trabalhando muito com o zoom, né? Aumenta, diminui. Isso aí a gente vai pegando a prática também, conforme a gente vai usando mais, a gente vai pegando essa manha. E aí esse zoom é bem simples, gente, é a rodinha do mouse, né? Tá? Olha lá, tá vendo? O professor tá esticando e diminuindo. Só usar o scroll, é a rodinha do mouse, tá? E aí a gente clica e arrasta, rola o projeto pra lá e pra cá, e aumenta e diminui o zoom também. Isso aí a gente usa bastante também pra montagem e os testes dos nossos componentes aí no nosso projeto. Exatamente, é muito bom e muito útil o zoom quando a gente está montando circuitos, porque às vezes tem uns detalhes, umas ligações muito pequenininhas que facilita, né? E facilita também aqui para a gente mostrar para vocês, tá? Então, girando aqui o scroll, né, ou a rodinha do mouse, você consegue aproximar ou afastar. Outra coisa também é que se você clicar num componente, segurar e arrastar, você move o componente, ó. Podem ver que aqui que os fios eles não se soltam, né, porque eles estão conectados. Então, a vantagem em relação à vida real é que eles esticam bastante, né? Na vida real não dá para fazer isso. Então, você pode deixar na posição que você quiser, ou se você quiser ver o circuito em uma outra posição, né, mover o circuito todo, ao invés de um só componente, você clica fora aqui, em qualquer parte branca da tela, que aí ele move todo o seu circuito. Então, por exemplo, se você deu um zoom e, por exemplo, aqui eu dei um zoom, mas eu quero ver também a parte da ligação do motor. Então é só clicar aqui na parte branca e arrastar para baixo, que aí eu consigo trazer para a minha visualização essa parte. Ou também você pode afastar de novo e aproximar na posição que você quiser usando o mouse. Certo? São detalhes que, como vocês vão começar a fazer os circuitos aí sozinhos, é muito importante a gente já deixar passado para vocês, porque vai ajudar bastante, né? Se você tiver, por exemplo, essa dúvida no momento que você estiver fazendo lá, talvez a gente não esteja disponível para ajudar vocês, né? Mas nada impede, lógico, que você tente perguntar para a gente no WhatsApp lá, que a gente vai tentar responder o mais breve possível. Mas a gente já está tentando aqui adiantar todas as dúvidas que possam surgir na hora de vocês montarem os circuitos, beleza? Aqui vocês vão ver que alguns componentes ele abre uma janelinha de opções, tá? Por exemplo, aqui, se eu clicar na bateria, eu cliquei na bateria, abriu essa janelinha aqui dizendo o que é esse componente, e aí um nome, se eu quiser dar um nome para ele. É muito difícil a gente utilizar essa ferramenta, né, para nomear alguma coisa, porque eu mesmo não vi utilidade, certo? A não ser que a gente vai usar muitos componentes, e esses componentes tenham que estar bem definidos, né? Em outras circunstâncias, em todas as aulas que a gente teve até agora
de outros cursos também nunca ouvi utilidade de nomear, certo? Mas tem essa opção para você saber. Mas o que eu quero mostrar é que essa mesma janelinha pode habilitar outras opções também. Por exemplo, eu vou jogar aqui o LED na minha tela. Aqui o LED, né, que é aquela lâmpadazinha pequenininha, que pode ser a verde ou vermelho, azul, certo? Eu expliquei, né, na aula, se eu não expliquei na aula passada, eu vou explicar na próxima aula gravado o que é um LED certinho, tá, para vocês saberem. Mas o fato é que quando eu clico nesse LED, além de ele me mostrar a opção de alterar o nome, ele também me mostra a opção aqui para eu poder mudar a cor desse LED, né? Então, dependendo do componente que você está utilizando, ele habilita algumas opções importantes. Então, se eu quiser aqui utilizar um LED amarelo, eu venho aqui, clico nele e mudo a cor, né? Um LED laranja, etc. Certo? E aí, esse LED muda a cor. Uma outra coisa que pode acontecer também é a gente utilizar resistores, tá? Resistores, vocês vão ver o que ele é, para que ele serve na próxima aula, tá? Mas ele tem aqui a opção, ó, de você colocar qual é o valor da resistência dele. Só para mostrar que tem essa opção, tá? Vocês vão entender por que é importante a gente fazer essa alteração mais para frente. Então, vou deletar aqui esses componentes. E tem uma outra ferramenta aqui muito interessante também. Eu vou afastar aqui um pouquinho, né? Só para a gente finalizar. Que é esse carinha aqui, o multímetro. Tem um multímetro e tem um outro componente que aí a gente não vai encontrar lá nos básicos, vai encontrar aqui em todos, que é a fonte de alimentação. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e qual que é a utilidade deles. Vou pegar aqui a fonte de energia. Vou começar aqui pelo multímetro, tá? Se você não sabe o que é ou para que serve um multímetro, é um componente que serve para a gente medir a tensão ou a corrente de um determinado circuito, tá? E serve para medir tanto tensão contínua quanto tensão alternada, tá? Entre outras coisas também, mas o básico e mais utilizado, né? E que inclusive é o caso aqui do nosso multímetro, ele mede a corrente, né? Que é representada pela letra A, como a gente viu na aula passada, né? Gravada. A tensão, que é representado pela letra V, né? A de ampere, V de volts, e ele também pode medir a resistência, que é medido em R, né? Resistência. Aqui ele está selecionado para medir a tensão, né? Pode ver que desses 3 botõezinhos é o V que está ativado. Então, se eu quiser mudar aqui, ó, amperagem, que não é um termo muito correto, né? Apesar que está aqui escrito, mas o ideal é você falar sempre corrente ao invés de amperagem. Também nada impede você falar amperagem. E a resistência. Então, se eu quiser mudar aqui a medida dele, eu troco aqui. Mas vamos ver como é que ele funciona. Aqui, ó, eu vou fazer com que esse multímetro meça a tensão que está indo dessa bateria para esse motor. Então, vou posicionar aqui no lado. E aí eu tenho que fazer eu vou girar aqui os dois, ó. Quando a gente começa a juntar mais componentes, vocês vão vendo que o negócio vai ficando mais difícil aí o Tetris, né, a montagem. Então, o ideal é sempre a gente tentar deixar os componentes de um jeito que fique mais fácil de entender. Beleza, então aqui eu utilizei um multímetro interceptando esse circuito, né? Então, a corrente aqui vai passar por dentro do multímetro, certo? Ele vai poder ler dessa maneira quanto de corrente, né? Nesse caso a gente vai medir a corrente, quanto de corrente que está passando ali pelo circuito. Isso é útil só por questões consultivas, né? Se você já sabe quanto que, ou se você não precisa saber quanto que está passando de corrente, você não vai utilizar esse componente, tá? Eu vou aqui iniciar a simulação e olha só, esse motor aqui, ele está funcionando
a 9 volts e está utilizando uma corrente de 140 miliampere. Miliampere é 1 ampere dividido por 1000. Né? É o sistema de unidades de medida que a gente utiliza também para milímetro, miligrama, né? Então, miliampere é 1 ampere dividido por 1000, certo? E aí, então, é isso daqui, muito pouquinho que ele está puxando, né? Acredito que se vocês já fizeram aí os cálculos das correntes que um aparelho da sua casa consome, vocês viram que é muito mais do que isso, né? É questão de 3, 4, 5, 6 amperes, né? Que aí, se a gente transformar isso, 6 amperes em miliampere, seria 6.000 miliampere, né? Então, é muito mais do que esse motorzinho está consumindo, certo? E aí, vou mudar aqui. A tensão está sendo aqui de 9 volts, certo? Só que quando a gente vai medir a tensão, a gente não pode ligar desse jeito, porque ele corta o circuito, né? Ele não permite mais a passagem de corrente. Então, se você quer medir só a tensão, quer dizer, se você quer medir a corrente ou amperagem, igual está aqui, o A, você faz o circuito ligado dessa maneira, certo? Onde o fiozinho ele intercepta, o multímetro intercepta aqui o circuito passa por ele e continua passando pelos demais componentes para fechar aqui. Agora, se você quer medir a tensão, o ideal é você ligar desse jeito. Vou fazer uma ligação aqui, onde o multímetro se conecta com a bateria, né? Tem os seus fios próprios e o motor também se conecta na bateria com seus fios próprios. Então, cada um tem a sua própria ligação. Isso eu vou explicar mais para frente, se eu ainda não expliquei, mas esse jeito aqui é uma ligação que a gente chama de ligação paralela, né? E do jeito que estava antes, que passava aqui pelo multímetro e ia para o motor, é uma ligação em série, certo? Aqui é paralelo porque um está do lado do outro usando as mesmas, usando os mesmos fios, né? Não os mesmos fios, mas a mesma quantidade aqui. Então, ó, opa, agora a gente tem que medir a tensão, né? Então, vou mudar aqui. Então, agora sim, olha só. Ele está funcionando o motor aqui e está medindo a tensão. Essa tensão, podem ver aqui que é menos do que tinha antes, né? Não é mais 9 volts, é 8,79. Por que isso? Porque o restante dessa tensão está sendo consumido aqui por esse motor. Então, se você estiver fazendo uma ligação, por exemplo, na vida real, vocês vão ver que também não vai ser o valor exato. Primeiro porque quando você compra uma bateria aqui novinha, e aí essa bateria é de 9 volts, e aí você vai medir a tensão dela, vai ser sempre acima de 9 volts. Né? Ela tenta manter ali a média enquanto ela estiver funcionando em 9 volts, mas nunca é 9 volts mesmo. E aí, quando você liga várias coisas, a tensão dessa bateria vai reduzindo, né? Aqui ela está reduzindo em tempo real, porque nesse momento está sendo consumido, né? Mas também pode acontecer de a bateria estar acabando, né? A sua energia interna, e aí a tensão vai cada vez ficando mais fraquinha. Por isso que, por exemplo, se a gente ligar um carrinho numa bateria dessa, quando a gente sabe que a bateria está acabando, é porque o carrinho está andando cada vez mais devagar, porque está conseguindo utilizar cada vez menos tensão, certo? Mas eu só queria mostrar isso daqui, porque isso daqui é útil para a gente medir a corrente e a tensão. Esse R aqui eu vou explicar mais para frente quando vocês conseguirem entender melhor o que é o conceito de resistência, tá? Que vai ser, inclusive, na próxima aula a gente vai entender melhor como é que funciona a resistência e os resistores. Só para finalizar aqui, então, esse outro componente aqui é fonte de energia ou fonte de bancada, tá? Muito comum em laboratórios de eletrônica, é muito difícil a gente ter nas nossas casas, mas como aqui a gente aproveita que tem no simulador, a gente pode utilizar. Ele nada mais é do que uma energia, né, uma fonte de energia que você consegue definir qual é a tensão dele. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu vier aqui no básico,
eu sei que fonte de energia, a gente tem a bateria de 9 volts, né? A bateria de 1,5 volt, e que aparece aqui nos básicos é só. Então, se eu quiser, por exemplo, utilizar 3 volts, um aparelho que utilize 3 volts, eu não vou conseguir utilizar a bateria de 9 volts, mas eu posso juntar duas pilhas aqui de 1,5 volt, né? Mas digamos que eu queira só 1 volt, ou eu queira 8,5 volts, porque a gente pode precisar dependendo do componente que a gente está testando, né? Mas dificilmente a gente vai precisar de coisas tão específicas, né? Só estou dando esses exemplos exagerados para vocês entenderem que com esse aparelhinho aqui a gente consegue colocar a tensão que a gente quiser para ver como é que ele funciona. Inclusive é útil quando a gente, por exemplo, está fazendo projetos mais complexos, né? Que dependem de bateria, e aí vocês querem, por exemplo, saber até quanto de energia que esse aparelho consegue funcionar, né, com uma bateria meio fraca, né? Então, por exemplo, eu sei que aqui eu vou utilizar uma bateria de 9 volts, mas será que com 8 volts esse meu projeto ele vai funcionar normal? Então, aí você pode testar aqui, colocar 8 volts nessa bancada e ver se o seu projetinho funciona bem. Se não funcionar, você sabe que é muito importante que não utilize baterias fracas, né? Então, vamos fazer assim, ó, vou ligar aqui, mesma coisa, né? Positivo, no positivo e o negativo no negativo. Como se trata do motor, a gente já sabe que se a gente ligar inverso, o que vai mudar é que o motor vai virar para o outro lado, né? Então, liguei aqui. E aí eu vim aqui, ó, iniciar a simulação. Ele já liga aqui, ó, em 5 volts, e essa daqui é a corrente que o motor está utilizando, tá? Eu não consigo controlar quanto um componente utiliza, porque ele vai utilizar o quanto ele precisa de corrente, né? Então, por exemplo, se você ligar aí um secador de cabelo na sua casa, você não consegue controlar quanto de corrente que ele está utilizando, mas você sabe, por exemplo, que, por exemplo, se for 110, ele tem que estar ligado na tomada de 110. Isso é a única coisa que a gente consegue saber ao certo que ele está utilizando. Agora, a corrente que ele está puxando depende muito da temperatura que ele está ligada, né, na potência ali do aparelho, se ele puder regular, e aí ele vai pegar o quanto ele precisar. Aqui, no caso, esse motor está precisando de 79,9 mA. O que a fonte de alimentação pode fazer é limitar, né? Então, aqui, se eu diminuir, por exemplo, esse botãozinho aqui, que é onde eu reduzo a corrente, eu consigo diminuir o máximo que eu dou para ele de corrente, né? Então, aqui, como ele está utilizando muito pouquinho, fica muito sensível aqui o botão, né? Não consigo regular, não tem o mínimo. Mas, por exemplo, se ele estivesse utilizando um pouco mais de 100 mA, eu poderia regular aqui o máximo que ele ia pegar. Mas se ele precisasse de menos, ele ia funcionar normalmente. Agora, o mais útil aqui no nosso caso é controlar a tensão, certo? Então, se você quiser, por exemplo, ver quanto é que o motor funciona a 30 volts, eu liguei ele a 30 volts, se, é lógico, né, esse motor suportar, né, ele vai girar bem rápido. Pode acontecer de ele não suportar uma tensão tão alta assim e ele acabar esquentando muito ou queimando. Mas ele acaba funcionando por um tempo, né? Tanto é que, não sei se vocês já aconteceram com vocês, mas se vocês ligarem algum aparelho de motor, né? Tipo um ventilador, uma furadeira, qualquer aparelho que utilize motor, né? Um aquecedor, se você ligar numa potência mais alta, né? Ele vai funcionar aquele motor de giro mais rápido, só que aí talvez por pouco tempo, né? Se, por exemplo, era de 110, você ligou o seu ventilador no 220, você vai ver que ele vai ficar muito mais forte, mas ali a vida útil dele está se exaurindo, né? Então, se você não tirar da tomada rápido, ele pode queimar em pouco tempo. Inclusive, mesmo que esse pouco tempo que ele ficar ligado, pode ser que ele acabe se danificando, né? Então, aqui é ideal a gente sempre ficar de olho no componente que a gente no que a gente chama de datasheet do componente, né? Que eu expliquei isso também na aula passada.
que é onde a gente encontra os detalhes de quanto um aparelho utiliza de tensão, de corrente, etc. Olhando esse datasheet, né, que é um documento, ou também a gente pode olhar na internet, né, nada impede. Hoje em dia, tudo que a gente quiser tem na internet com relação à informação, né? Então, se você quiser saber quanto o seu aparelho ou o seu componente eletrônico suporta de corrente, é só você pesquisar por ele na internet. A gente vai saber mais detalhes sobre isso depois, certo? No caso, aqui quando a gente estiver montando os nossos circuitos básicos, a gente vai utilizar muito baterias de 9 volts, bateria de 1,5 V, mas eu só estou mostrando aqui a fonte de alimentação, caso vocês queiram depois experimentar alguma coisa diferente, tá? Usar uma tensão aqui específica para o seu circuito. Quando a gente estiver falando de Arduino, né, que é essa plaquinha aqui que a gente vai conhecer mais para frente e que a gente vai programar ela, a tensão vai ser 5 volts, tá? Sempre. Então, ele vai se conectar na porta USB, e a porta USB dos nossos computadores, eles fornecem aí 5 volts de alimentação, que é o que esse Arduino vai distribuir para os componentes que estiver ligando o circuito. Então, se eu ligar um motor aqui nessa plaquinha, ela vai estar ligada em 5 volts, certo? Só para vocês ficarem aí cientes. Vou parar aqui o compartilhamento. Tranquilinho, pessoal? Foi meio específico, né? Dei uma adiantada em algumas coisas, tipo tensão, resistência, mas o foco mesmo é como montar o circuito no Tinkercad. Essas partes mais específicas a gente vai ver mais para frente. Você quer falar alguma coisa, professor? É claro que das próximas aulas a gente vai acrescentando novos componentes, né? Principalmente o Arduino, né, professor? Hoje foi só para mostrar, né? Como usar a ferramenta e trabalhar. Acho que é isso mesmo. Como eu falei para vocês, tanto nossas aulas só de eletrônica quanto de programação eletrônica, a gente vai sempre utilizar aqui o Tinkercad. Faltou só uma coisinha que eu preciso mostrar aqui. Vou compartilhar de novo. Que é como é que vocês vão fazer as atividades e mandar para a gente. Bom, beleza. Digamos que você fez a sua atividade, né? Vou colocar aqui a bateria e o motor. Aí, digamos que essa daqui era a atividade, certo? Como é que vocês vão mandar para nós a partir do momento que tiver o Moodle habilitado, né? Mas já fica aí para consulta depois, quando vocês precisarem tirar essa dúvida. A gente vai pedir que vocês compartilhem conosco o link do seu projeto. Mas não é esse link que está aparecendo aqui, tá? Se você vier nesse link e a gente tentar acessar dessa maneira, a gente não vai ver nada, certo? Ele vai gerar um link através de outro menu, que aí a partir desse link a gente consegue ver o seu projeto. Inclusive a gente tem aí a possibilidade até de fazer alterações neles, né? Colocar observações e tal. A gente não costuma fazer isso, porque a gente usa o próprio Moodle para dar o feedback, né? A gente já escreve uma mensagem lá no Moodle dizendo o que você precisa mudar, se tiver alguma coisa para mudar. Mas a gente consegue, por exemplo, abrir o seu projetinho, iniciar a simulação e ver se está tudo funcionando, né? Se tiver aqui o código, né, a gente vai ver depois sobre isso, o código da programação que você vai fazer, a gente vai ver também, para ver se está tudo certinho. Então, para você compartilhar o seu projeto, primeira coisa, o ideal é você colocar aqui o nome do projetinho, projeto da atividade da aula tal, né? Mas você não precisa se identificar em nenhuma parte desse projeto, porque quando você acessar o seu Moodle e mandar para a gente vai ver lá que foi o seu perfil que mandou determinada atividade. Então, ali já vai estar identificado que foi você que mandou. Então, não precisa colocar o nome aqui em lugar nenhum. Eu vou vir aqui, ó, enviar para... Lá para baixo, girei aqui, ó, baixei a barrinha de rolagem. Tem aqui, ó, compartilhar por mensagem instantânea ou e-mail. Aí você vem aqui em convidar pessoas. Nesse momento ele vai gerar esse link aqui. É esse link que vocês vão copiar, né? Pode até apertar aqui, né?
ou seleciona aqui e copia, clica com o botão direito copiar, mas eu acho mais seguro simplesmente vir aqui e copiar. Copia e cola na atividade que a gente pediu para vocês mandarem, né? Aí depois vai ser a questão do Moodle lá, onde vocês vão colar esse link, tá? Mas vai ser sempre assim, certo? Toda atividade que utilizou o Tinkercad, vocês vão vir aqui, terminou o circuitinho, enviar para, desce aqui, convidar pessoas, copia esse link e cola na nossa atividade, certo? Lembrando também, Antes, professor, que como é online o Tinkercad, né, você não precisa salvar o projeto, né? Qualquer mudança que você faça, ele já vai salvando automático. Então, quando você compartilhar, ele já vai estar compartilhando a última versão que você está trabalhando. isso, ó, podem ver aqui que está aqui todas as alterações salvas. Ele salva cada alteração que eu vou fazendo, né? Por isso que é importante que vocês, depois que mandou o link para a gente, não mexer mais nesse projeto, a não ser que você realmente queira arrumar alguma coisa que você percebeu que você fez errado. Mas aí deixa lá para a gente visualizar ele e corrigir da maneira correta, certo? Outra coisa que eu ia falar, esqueci, das alterações ficam salvas. Ah, sim. Antes, esses links, eles expiravam, né? Agora, tá dizendo aqui, ó, você pode ver aqui, este link não expirará. Quer dizer, diz que não expira mais, né? Vamos confiar que se vocês mandarem hoje e a gente for corrigir semana que vem, a gente vai conseguir visualizar, tá? Mas se acontecer algum probleminha, a gente pede para vocês compartilhar de novo com a gente, certo? Beleza, fez isso. Vou só voltar aqui, para voltar, você não consegue sair da sua conta clicando aqui, tá, no seu perfil, se você estiver dentro aqui do simulador. Para você fazer isso, você tem que sair aqui, clicar no ícone, né, no painel do Tinkercad, para ele, aí sim, se você vier aqui, você consegue vir aqui na opção sair, tá? Muito útil quando você está utilizando um computador de outra pessoa, por exemplo, certo? Aqui você vai começar a ver os seus circuitos. Então, olha só, o circuito que eu criei já está aqui, né? Com o nome que eu criei, né, o primeiro circuito, quando que ele foi criado, né? E se eu quiser abrir ele para utilizar, é só vir aqui, ó, editar isto, certo? Se eu vier aqui, ele vai abrir novamente o projetinho. Tá? Vou voltar lá na tela do painel de novo. Ele também tem essa opção aqui dessa engrenagem, que eu posso vir aqui e escolher aqui a opção duplicar. Isso é útil, né? Como a gente falou lá no começo da aula, quando você quer pegar um circuito que você já tinha como modelo para você continuar editando ele. Porque, como eu já falei, é ideal que você não edite um que já está pronto, né? Então, vem aqui, ó, duplicar. Ele já abre um novo circuito chamado assim, ó, cópia do primeiro circuito, né? Aí você pode editar esse nome e editar aqui tranquilinho, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, segundo circuito. E aí esse segundo circuito tem, sei lá, um outro motor aqui ligado junto. Deixa assim mesmo, só para a gente visualizar lá no painel. Então vou sair aqui. Ó, já salvou aqui em todas as alterações salvas. E agora aqui, ó, tem o segundo circuito e o primeiro circuito. A alteração que eu fiz e aquele outro lá que não era para alterar mesmo. Né? Então, sempre que vocês quiserem fazer isso, né, utilizar um circuito como modelo, vai lá, duplica e faz a alteração que você quiser. O ideal é sempre estar alterando aqui o nome, né? Porque senão aqui ia estar aparecendo cópia de primeiro circuito, podia ficar meio confuso. Então, é isso, beleza? Professor, deixa eu só Né? compartilhar uma coisinha aqui. Sim. Eu consigo compartilhar? Consigo. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá aparecendo, né? Gente, só por curiosidade, ó, os itens que a gente mostrou hoje, né, na aula, eu pus aqui no Google, ó, fonte de bancada, ele mostra uns exemplos práticos aqui, quer dizer, uns exemplos
à venda, né, de 200, 150, dependendo da potência deles. Eu pus de 30 volts, tá? Interessante, assim, lá no Instituto Federal, aqui, né, quer dizer, no Instituto Federal de Registro, a gente tem os laboratórios de eletrônica que tem essas fontes na bancada ali, bonitinhas, né, bem parecidos com o desenho ali do KiCad, tá? É um kit básico de Arduino, só para mostrar para vocês, por exemplo, alguns componentes, né, que o Danilo mostrou ali naquela barra lateral, né, tá? Então, jumpers, entre outros acessórios aqui, tá? E alguns exemplinhos de multímetro aqui também, que aí tá meio diferente lá no Tinkercad, né? Mas tem alguns multímetros aqui, no caso aqui, digitais, que ele mostrou. Ele não mostrou nenhum analógico, pô. Vou pôr um analógico aqui, que eu sou das antigas, né? Olha lá, uns multímetros analógicos aqui, esses do risquinho aqui, mó barato, né? Então acho que é mais assim só para mostrar para vocês, quando vocês tiverem curiosidade, joga no Google lá, dá uma olhadinha também nos componentes, tá? Legal. Depois a gente, inclusive, vai passar algumas recomendações de kits aí que vocês queiram comprar, né? Caso vocês queiram comprar para utilizar aí o Arduino em alguns projetos, a gente manda alguns links aí, que a gente acha que seja mais Para iniciante, né? para iniciante, melhor custo-benefício, né? Porque às vezes não adianta você comprar uma coisa super completa lá, que vai ser bem cara, e você vai usar metade das coisas, né? Eu mesmo, nos kits que eu já comprei pronto, tem muita coisa que eu nunca utilizei, porque não vi necessidade, né, em determinado projeto. Mas o ideal é vocês comprarem um kit básico e depois, se você tem algum projeto específico, ir comprando os componentes que você precisa para determinado projeto. Mas é isso. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem perguntar. Não? Fizeram a atividade já da semana passada, tudo tranquilo? Então, beleza. Então, vamos encerrar por aqui. Beleza. Falta tudo ok, né? Escreveu lá no chat. Beleza. Paulo Figueiredo. Na sexta-feira agora, apesar de ser feriadão, a gente vai postar a aula para vocês, tá? Vocês assistem quando puderem e façam a atividade quando puderem também. E aí na próxima quarta, na segunda a gente vai postar outra aula também, né? Não vamos pular igual a gente pulou nessa segunda. E aí na próxima quarta a gente volta aqui novamente Nosso encontro. para a nossa aula ao vivo. Certo? Beleza, galera, Daniel também, tudo tranquilo, né? Eu vou subir a aula gravada no YouTube, jogar lá no grupo do WhatsApp também, depois, logo mais. Tá certo, galera? Beleza, então, pessoal. Bom feriado para Obrigado a vocês. todos. Semana que vem. Até mais. Até mais, igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.